Olá, meus amigos. Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe todos aqueles que querem tomar parte, tomar posse da sua terra prometida. Deus abençoe todos vocês. Independentemente, olha, se você me ama, se você me odeia, se você gosta, se você não gosta, se você me critica, se você não me critica, eu não quero nem saber qual é a sua reação a meu respeito. Eu quero saber o seguinte: eu abençoo todos vocês. Sabe por quê? Porque eu não sou burro. Eu não sou burro, graças a Deus. Porque no que eu dou, eu também vou receber. Essa é a lei da vida, é a lei do Espírito Santo. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se eu semeio o bem, eu vou colher o bem. Se eu semear o mal, eu vou colher o mal. Não interessa se o diabo vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. O que interessa é o seguinte: é o que eu decido. Eu aprendi, eu tenho aprendido nas Sagradas Escrituras que eu devo honrar meu pai, minha mãe. Não importa se eles foram bons ou maus para mim. Não interessa. Não importa se eles só me fizeram mal. Nada disso importa. O que importa sou eu. É o que eu lhes dou. Eu honrei meu pai e minha mãe. E por conta disso, Deus tem me honrado. E é isso que a gente quer para você, minha amiga e meu amigo. Veja só, usa a inteligência. Vamos colocar a fé assim, de escanteio, e vamos usar só a inteligência, porque muitas pessoas pensam que é questão de religião, filosofia, doutrina, nada disso. Vamos deixar a fé de lado, por enquanto, vamos usar só a inteligência. Vamos pensar, raciocinar. Por exemplo, o pai e a mãe que tem um filho, uma filha, o que esses pais pensam? Primeira coisa que pensam quando a criança está sendo gerada é no nome do seu filho ou da sua filha, não é? Porque esse nome a criança vai carregar por toda a sua vida. Muito bem. Então, depois, o que eles fazem? Eles se preparam. Se os pais tiverem condições, eles vão investir no futuro da sua filha, do seu filho. Então, os pais, de acordo com as suas condições econômicas, vão colocar toda a força, é isso aí, toda a força para dar o melhor para os seus filhos. Por quê? Porque os pais querem ver os seus filhos brilhando neste mundo. Os pais querem ser honrados pelos seus filhos. Quando os seus filhos são bons, os vizinhos falam assim: poxa, você viu fulano, beltrano, poxa, são pessoas educadas, são pessoas do bem. Quem é o pai dele? O pai dele é fulano tal. A mãe, fulano. Isso é inteligência, não tem nada a ver com religião. Isso você sabe disso. Quantas pessoas têm se esmerado, se esforçado para
ter os seus nomes honrados. Não é verdade? Quantas pessoas fazem das tripas coração para mostrar para os seus parentes, os seus amigos, conhecidos, o seu valor, o seu sucesso. Não é verdade? Muito bem. Mas os pais, quando querem o futuro para os seus filhos, eles procuram levar os seus filhos, investir no futuro dos seus filhos, do ponto de vista da ciência, da educação, a melhor faculdade, melhor universidade, enfim, melhor ensino, melhor, para que o filho ou os filhos venham ter um futuro garantido por causa da sua escolaridade, da sua formação intelectual. Não é legal? Não é isso? Pois bem, quem é sábio? Aí vem a sabedoria divina. Quem é sábio investe nos seus filhos o temor do Senhor. Ensina os seus filhos o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. É o temor a Deus. E nesse temor, a primeira coisa que se ensina às crianças pequenininhas é honrar seu pai e sua mãe. Porque fazendo isso, se eles obedecerem os seus pais, se eles seguirem a direção dos seus pais, esse ensinamento que todo mundo pode ter, pobre, rico, a pessoa que nasceu com o bumbum ligado para a lua, ou que, coitado, nasceu lá no lixão, não importa. Onde quer que a pessoa esteja, qualquer que seja a sua cor, sua raça, sua condição econômica, é um ser humano, é uma vida. E quando se investe o temor do Senhor nessa criança, ensinando-a primeiro honrar aos seus pais, porque quando você ensina a criança a tomar bênção, a pedir bênção, é pedir bênção, não é você que dá a bênção, não. Não é o filho que abençoa o pai, não. É o pai que abençoa, os pais que abençoam os filhos. Porque os pais têm autoridade para abençoar os filhos. Eles podem ser os piores pais do mundo, não interessa. Mas eles têm a autoridade para abençoar os seus filhos. Ou amaldiçoá-los. Mesmo assim, os filhos que conhecerem a palavra de Deus, tiverem essa informação, honra teu pai e tua mãe, independentemente se eles são bons ou são maus. Então, se os filhos obedecerem, eles vão ser honrados por Deus, porque os pais são a autoridade de Deus para com os seus filhos. Não interessa se os pais creem em Deus ou não. Essa autoridade o pai e a mãe recebem quando nasce a primeira criança. Porque no que os filhos reconhecem a autoridade de seus pais, que são superiores a eles, os filhos se tornam inferiores quando a pessoa honra a outra, no sentido de pais e filhos. Quando os filhos honram os pais, é o inferior que reconhece o superior. E quando está fazendo isso, os seus pais representam Deus. Ou tem a autoridade de Deus. Porque os seus pais foram os geradores dele. Foram os pais que trouxeram aquela criança ao mundo.
Então, quando uma pessoa traz uma criança ao mundo, ela é responsável por aquela criança. Ela é responsável por aquela criança por toda a sua vida. Ela é responsável pela alma daquela criança. Por isso que não se deve querer ter filho à lavonté, à revelia. Antes de você ter um filho, você tem que pensar bem se você está em condições de tê-lo. Porque uma vez que você gera um filho, você gerou esse filho por conta de que Deus lhes deu esse direito, essa autoridade, essa condição. Foi Deus que nos deu as condições para gerar nossos filhos. É isso aí. Então, quando os filhos aprendem a honrar os pais, os filhos, têm um futuro garantido, independentemente de faculdade, independentemente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, independentemente de qualquer situação. Presta atenção, porque está escrito, Deus quem falou. Não foi um homem, não foi uma ideia, não surgiu do nada. Não! Deus instituiu essa lei para todo ser humano. Não interessa se é da esquerda, se é da direita, não interessa como é a pessoa. Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Não é digamos assim, uma opção honrar pai e mãe. É uma ordenança, é um mandamento, é uma obrigação dos filhos honrarem seus pais. Obrigação. Honra, faça isso. Honra seu pai e sua mãe. Sabe o que vai acontecer? Os teus dias vão ser prolongados na terra. Quer dizer, você vai ter uma vida prolongada na terra. E mais, não só você vai viver muito, mas também vai ter o bem da terra. É o que ele diz aqui: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E veja só, amiga e amigo, isso é extremamente glorioso. O jovem chegou para Jesus e disse-lhe: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Jesus disse: cumpra os mandamentos. Aí ele perguntou: quais são esses mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não fornicarás, enfim. Mas também disse: honra teu pai e a tua mãe. Jesus quem acrescentou: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Quer dizer que honrar pai e mãe é uma condição para que nós herdemos, sobretudo, não só a terra e o bem nesta vida, mas herdar a vida eterna. Eu vou postar aí, depois você vai colocar. Eu estou procurando aqui e não estou achando. A gente coloca tanta coisa aqui. Mas é muito legal. Aí, está aqui, eu já achei. Está aqui, legal. Ele disse assim, o jovem rico disse, Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E isso são as condições mínimas para se entrar no reino de Deus. Quer dizer, Deus promete não só dar vida longa e ser bem-sucedido aqui na terra aos que honram pai e mãe, mas como também a vida eterna. Agora, chama atenção, chama atenção, muito legal isso, chama atenção de que há um exemplo muito glorioso, maravilhoso, quer dizer, um mau exemplo, mas que está escrito, é o que aconteceu, e eu vou falar para vocês. Você sabe que Deus é amor, não é? Deus é amor, não é? Não é isso? Todo mundo não diz, Deus é amor, Deus é amor. Deus sabe o que eu sinto. Conversa mole para boi dormir. Mas a gente tem muita gente assim, sabe aquelas pessoas que se dizem de Deus, mas não são, que tem muito dentro das igrejas, joio no meio do trigo. Então, nós temos aqui um caso muito interessante. Deus é amor, mas Deus odiou a Esaú. Deus odiou Esaú. Quem foi Esaú? Quem foi Esaú? Vamos falar de Esaú. Olha só, Esaú foi o primogênito de Isaac. Nasceram Esaú e Jacó. Primeiro nasceu Esaú, depois nasceu Jacó. Os dois nasceram no mesmo dia. E, obviamente, Esaú foi eleito como o primogênito de Isaac. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando Jacó fez das tripas coração para ter o direito à primogenitura, quer dizer, ser o substituto do seu pai, quando morresse, Esaú, a mãe deles, arrumou um jeito para que o seu filho Jacó recebesse a bênção do seu pai. Olha só o poder da bênção do pai, dos pais. O poder das bênçãos do pai. E o Esaú, ou melhor, Jacó fez o que Isaac queria que fizesse, a comida especial, trouxe para ele, e então Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, porque Isaac já estava cego, não enxergava nada, e Deus permitiu essa cegueira em Isaac, na sua velhice, para que ele abençoasse mesmo a Jacó. Porque Esaú ele já sabia que não iria servir. E Deus, melhor dizendo, Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, sem saber. Quando ele soube, já era tarde. Depois que Isaac abençoou Jacó, ele não pôde fazer mais nada. Já determinei a bênção, acabou. Olha só o poder da palavra do pai e da mãe. O poder, a autoridade que eles tiveram. Isaac foi enganado por Jacó. Mesmo assim, a sua palavra não podia voltar atrás, a sua autoridade já havia sido determinada. Então, obviamente, Jacó foi abençoado. Mas aí o que aconteceu? Quando Esaú soube,
que o seu filho, o seu irmão passou à sua frente, ele já tinha negociado a bênção lá atrás. Trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Mas, quando Esaú se viu perdido, sem o direito à primogenitura, Esaú ficou irritado, revoltado com o pai, revoltado com a mãe, mas especialmente com o pai. Olha só, diz o texto sagrado que Isaque e a sua esposa querida não queriam que os seus filhos se casassem com as mulheres de outros povos, especialmente de outros povos. Tinham que casar com mulheres, com jovens, com pessoas da mesma família de origem abraâmica, de Abraão com Sara. Então, vendo Esaú, diz o texto sagrado, vendo Esaú, que as filhas de Canaã, quer dizer, as filhas dos incrédulos, eram más, ruins, aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Veja só, Esaú ficou tão irado com seus pais, tão revoltado, que ele foi fazer exatamente aquilo que eles mais odiavam, que era que eles se casassem com pessoas que não tinham a bênção abraâmica, da linhagem de Abraão, da linhagem de Abraão com Sara. E o que aconteceu? Deus odiou Esaú. Deus odiou a Esaú. Não teve mais jeito. Não por isso, por ele ter tomado outras mulheres, mas porque ele, Esaú, vendera o seu direito, trocara o seu direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Quer dizer, ele desprezou, fez pouco caso da primogenitura, do direito da primogenitura. Isso aí, amiga e amigo, é extremamente importante na vida do ser humano. Eu sei que, hoje em dia, isso não tem valor nenhum para esse mundo, mas para quem teme a Deus, isso é extremamente valioso, poderoso, porque isso garante vida longa na terra e bem-sucedida, porque Deus prometeu. Quando a pessoa se submete à sua palavra. Quando Deus abençoou Abraão, todos os filhos de Abraão com Sara seriam naturalmente abençoados. Por causa de Abraão. Não é porque eles mereceriam, não. Mas por causa de Abraão. Então, a bênção de ser um pai, a sua mãe, é com responsabilidade. Se você ensina os seus filhos a temer a Deus, honrar seus pais, então você vai garantir o futuro dos seus filhos. O investimento maior que um ser humano faz na vida dos seus filhos é o temor a Deus. Porque no temor a Deus, as pessoas honram. Quem teme a Deus, honra seu pai e sua mãe. Quem teme a Deus, teme seus pais. Porque o que os seus pais falarem vai acontecer. Vai acontecer. Entende? Porque os pais, na realidade, são a autoridade de Deus para com os seus filhos. Para com os filhos.
Não é para com o mundo, não é para com as outras pessoas, é especialmente para com os filhos. Eles são a autoridade sobre os seus filhos. Então, minha amiga e meu amigo, você quer garantir um futuro para sua filha, seu filho? Não pense primeiro em universidade, em estudo, etc. Primeira coisa é ensinar o temor do Senhor. E o temor do Senhor manda que a gente honre pai e mãe, para que a nossa vida se estenda na terra e seja bem-sucedida. É o que promete o próprio Deus. Vou ler outra vez o texto. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, te mandou. É um mandamento, é uma obrigação. Deus já determinou isso. Acabou. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Não te pediu, mandou. Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra, para que te vá bem sucedido na terra que o Senhor teu Deus te dá. É por isso que nós falamos ontem que quando os pais amaldiçoam os filhos são amaldiçoados. É claro que quando os filhos conhecem a palavra de Deus, quando os filhos começam a obedecer a palavra de Deus, têm Jesus como seu Senhor e Salvador, então a maldição dos pais não vale nada, não funciona. Por quê? Os filhos já foram retirados da autoridade de seus pais, porque agora estão sob a autoridade do Senhor Jesus. Muito bacana isso. Muito bacana isso. Por isso que é importante levar o evangelho a toda criatura, para que todos os que têm sido amaldiçoados deixem de ser amaldiçoados e sejam abençoados, os seus dias se prolonguem na terra e eles vão bem na terra. Isso que é garantia de futuro. Dá licença aqui. Quando as meninas estavam jovens, já com a idade, a Cristiane e a Viviane, já estava com 13, 14, 15 anos, eu já pensava no futuro delas. Elas vão servir a Deus. Isso eu determinei no meu coração. Não, elas vão servir a Deus. Eu quero que elas sirvam a Deus, que elas honrem a Deus. Elas vão casar com homens de Deus e gerar filhos para Deus, não para si mesmas. É isso que eu determinei dentro de mim, com Deus. E nós, Esté e eu, combinamos isso. Então, elas poderiam entrar, estudar, eu poderia investir na educação delas, na melhor universidade, porque morávamos lá nos Estados Unidos e lá tem as melhores universidades. Mas eu disse para elas, não, minha filha, vocês vão estudar até o ensino médio. Por quê? Porque vocês vão servir a Deus. Vocês não vão se formar, porque uma vez vocês se formando, vocês vão acabar servindo a si mesmas. Se você se formar como uma médica, um advogado, uma pessoa, qualquer profissão, vocês vão deixar de servir a Deus para servirem a si mesmas. Não estou contra as pessoas estudarem, se formarem de jeito nenhum. Absolutamente, eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Mas, obviamente, por conta da minha fé, é uma coisa pessoal, é íntima, é um fórum íntimo, isso acontece dentro de mim, eu quis que as minhas filhas, os meus filhos, viessem servir ao meu Pai, ao meu Senhor, ao meu Deus.
E é isso que aconteceu. Aconteceu exatamente como nós havíamos projetado. Nós investimos o futuro deles em servir a Deus. É óbvio que chegou numa idade em que elas, ou eles, tinham que decidir se aceitavam aquela bênção que nós tínhamos determinado ou não. E graças a Deus, eu posso dizer graças a Deus, porque Deus ouviu a minha oração. Então, amiga e amigo, se você quer que seus filhos vão bem na vida, tenham os dias prolongados neste mundo e com bem-estar, não é só prolongar, viver 100 anos e viver de miséria, de desgraça, de infelicidade, não, mas viver bem, porque Deus garante os dois. Ele completa os dois, não faz nada pela metade. Se você quer, então, ensine os seus filhos já a temer a Deus. Primeiro honrando os seus pais. Honrando os seus pais, porque honrando os seus pais, eles estarão honrando a Deus. Quando Esaú fugiu, saiu, se desviou da autoridade dos seus pais, da honra para com seus pais, ele transgrediu o próprio Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ele aborreceu seus pais, tanto Isaac quanto Rebeca. Eles foram aborrecidos por causa da atitude de Esaú, que ele pegou mulheres justamente que não tinha nada a ver com o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e casou com elas, se juntou com elas. E ele foi amaldiçoado. Ele carregou essa maldição da mesma forma como Caim, quando matou Abel, carregou a maldição por toda a vida. Toda a vida. Você quer abençoar os seus filhos? Quer que eles sejam abençoados? Então, ensina-os o caminho de Deus, do temor a Deus. Honrar pai e mãe, como Deus manda, ordena. E então os dias deles vão ser prolongados e eles vão bem na terra que o Senhor lhes dá. É isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Talvez a nossa posição não agrade muito, mas nós não estamos aqui para agradar a B ou C. Nós estamos aqui para pregar, ensinar a palavra de Deus. Quem tem juízo, segue. Quem não tem, dá de ombros. Essa aí. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus odiou Esaú. Deus é amor, mas ele odiou Esaú. Você sabe que a bênção e a maldição estão à disposição dos pais. Se os pais são sábios, são de Deus, os filhos serão abençoados. Se os pais não são de Deus, os filhos só serão abençoados se eles entregarem suas vidas a Jesus, porque só Jesus pode nos livrar da maldição, mais ninguém. Ele carregou as maldições. Lá está escrito em Isaías 53. Jesus carregou a maldição. Então, o filho que não foi, ou os filhos que não foram bem educados no temor do Senhor, eles têm o privilégio de ter Jesus como seu Salvador,
para livrá-los da maldição de seus pais. Então, ninguém tem desculpa para não ter vida longa e ser abençoado aqui na terra, porque Deus abriu uma porta e essa ninguém vai fechar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Aliás, deixa eu só acrescentar um pouquinho. Você que é solteira, solteiro, você que está procurando uma pessoa para casar, para formar família, se você tem juízo, não entre numa furada de casar com uma pessoa, com a outra pessoa que não teme a Deus. E você vai saber se aquela pessoa teme ou não a Deus pelo relacionamento daquela pessoa com seus pais. Se é uma filha ou um filho malcriado, rebelde, não casa não, que você vai se arrebentar. Você vai apostar sua vida numa furada. Procure alguém que tema a Deus. E como a gente pode saber que a pessoa que a gente vai casar teme a Deus? Quando o relacionamento daquela pessoa com os seus pais é um relacionamento de temor para com Deus. Esse conselho eu dou para quem quiser. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.